Vamos lá. Bom, então, hoje, pessoal, nós vamos estudar esse assunto. Na verdade, nós vamos estudar algumas operações booleanas, mas com muita ênfase. Nós vamos estudar isso daqui, ó. O que são e qual é a utilidade, né, das portas lógicas booleanas, tá? Primeiramente, vocês podem observar que agora eu já uso um termo aqui chamado álgebra booleana, tá? Então, a álgebra booleana, pessoal, é um conjunto de regras, né, que envolve desde uso de operadores, né, para realizar operações com números binários, tá? Regras de processamento desses números binários, tá? Isso tudo compõe o que nós chamamos de álgebra booleana. Bom, então é um sistema matemático, é uma álgebra, né, como eu disse, para representar e resolver algebricamente problemas de lógica, né, e problemas de lógica, né, usando números binários, né? Então, sempre tendo em mente, né, problemas de lógica usando aqui números em base 2, né, ou números binários, ok? Então, foi proposta pelo matemático George Boole, tá? Aplicada a projetos de circuitos digitais, tá? Bom, então, o que acontece, né? Com a álgebra booleana, né, ou com a álgebra da base binária, né, de numeração, você só tem dois valores distintos, que é o 0 e que é o 1, tá? Então, esses dois valores de x, 0 e 1, convenciona-se tratá-los aqui como valores falsos para o 0 e verdadeiro para o 1, tá? Então, muitas vezes, a gente vai tratar simplesmente como lógica booleana, onde o resultado das operações é um 0 e 1, né? 0 significa falso, 1 significa verdadeiro. Obviamente, à medida que a gente trata de mais operandos, aí não vai sair só um 0 e 1, vai sair vários zeros, né? E vários 1s, a gente trata como uma representação numérica, tá? Bom, sobre circuitos digitais, nós já sabemos, né, eles lidam com valores, né, sinais elétricos, né, em níveis de tensão que a gente pode determinar como nível 0, que é o nível baixo, nível 1, que é o nível alto, tá? E agora nós vamos nós vamos fazer representações dessas operações, tá, usando números binários. Então, é isso que nós vamos fazer a partir da aula de hoje. Como é que a gente usa os números binários, né, para realizar operações, tá? Mas agora nós vamos ter uma representação do hardware. Tá? Então, o símbolo que realiza essa operação é chamado de porta lógica booleana, tá bom? Porta lógica binária, ok? Então, nós temos portas lógicas aqui que fazem operações que vocês vão ver bem básicas, né? Depois, outras portas lógicas um pouquinho mais complexas, né? E que a gente pode combiná-las, tá? Vamos para frente. Bom, então, quando eu falo de porta lógica, lembrem, tá? Aqui nós vamos tratar ele como uma representação, como um desenho, mas esse desenho, pessoal, ele é implementável em hardware. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu quero realizar algumas operações, né, sobre números binários, eu uso uma ou mais portas lógicas. Então, aquela soma, né, que a gente fazia lá, usando um símbolo só, né, a gente colocava lá no slide, né, no papel, olha, 0, 1 mais 0, 1, né, usava o símbolo mais, aquilo em termos de hardware, aquele mais lá, né, aquela adição, é representado por um conjunto de portas lógicas booleanas, tá? Então, nós temos aqui um primeiro símbolo, né, que é como se fosse um triângulo aqui virado, né? Esse símbolo aqui, pessoal, ele representa o que nós chamamos de porta lógica inversora, tá? Ou também, para fazer uma analogia com o assunto que nós falamos na aula passada, ela é uma porta lógica de complemento, tá? O que essa porta lógica faz? Quando eu coloco um determinado número binário aqui, né, essa porta lógica produz o seu complemento, tá? Então, se eu coloco 0 aqui na entrada, o resultado é 1 aqui na saída. Se eu coloco 1 aqui na entrada, o resultado é 0 na saída. Então, lembram quando eu falava, né, na técnica de complemento de 1, mesmo no sinal magnitude, mesmo e especialmente no complemento de 2, quando a gente fazia a operação de complemento, né, em termos de hardware, quem faz isso é essa porta lógica booleana, tá? Veja, para esses desenhos que eu vou mostrar para vocês, então, existe aqui uma representação simbólica, né, um desenho, existe uma representação algébrica,
Perceberam aqui, ó? Então, eu posso descrever, né, o comportamento dessa porta lógica, né, essa porta complemento, descrevendo, tá, aqui algebricamente, tá? Tem também uma ferramenta que nós vamos usar bastante de agora em diante, que é o seguinte: vocês notaram aqui por essa primeira apresentação de porta lógica, né, que a porta lógica ela representa uma determinada operação, né? Então eu tenho uma entrada, aplico uma operação, ou seja, eu uso uma porta lógica, tem uma saída. A gente vai apresentar, ou melhor dizendo, representar esse comportamento através de uma estrutura chamada tabela verdade. Vamos para frente aqui mais um pouco. Bom, aqui está mostrando em termos assim de diagrama de circuito, né? O que faz a porta lógica NOT, né? Então, você tem 0, no mesmo instante de tempo ele retorna 1, né? Ou no instante de tempo, assim, num processamento que é desprezível, né? Por isso que aqui está praticamente simultâneo, né? Tem 0, sai 1. Tem 1, né? Como entrada, a saída vira 0. E assim por diante. Tá? E aqui, uma representação, o que vocês estão vendo aqui, pessoal, são várias portas lógicas, né? 8 portas lógicas NOT, né? Uma do lado da outra, porque eu tenho como entrada aqui um determinado número binário de 8 bits, e eu quero fazer o complemento dele, tá? Então, imagine isso, né? Um número representado por 8 bits, eu quero fazer o complemento desse número, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar cada bit do número, né? Com uma entrada de uma porta lógica inversora. Tá? Obviamente, a saída, né, ele vai inverter cada um separadamente. É uma inversão bit a bit. Tá? Temos agora uma outra operação muito comum, usada por números binários, né, em baixo nível, na representação de hardware, que é a operação E lógico, ou AND lógico. Tá? Essa operação ela tem esse símbolo aqui, ó, tá? Então, ela é essa figura, ok? E essa operação aqui, ela já toma duas entradas e produz uma única saída, tá? A porta lógica AND, pessoal, ela tem a seguinte operação, ó. Se nós tivermos como entrada dois números, desculpe, um dos bits, né? Porque eu tenho sempre 2 bits como entrada, né? Se um dos bits for 0, tá? A saída é igual a 0. Tá? Então, o 0, né, vocês podem observar que é o elemento determinante da saída. Tá? Então, toda vez, se eu tiver aqui, ó, 0 aqui e 0 aqui, tá? A saída será 0. Ok? Agora, se eu tiver 0 aqui e 1 aqui, a saída continua sendo 0. Se eu tiver 0 em uma das entradas, tá? Ele sempre vai colocar 0 na saída. Tá? Então, a saída só será 1 quando eu tiver 1 nas duas entradas. Estão percebendo? Se eu tiver 1 e 1, aí sim a saída é igual a 1. Tá? Essa operação, esse tipo de operação, ela é algebricamente representada por esse símbolo aqui, ó, por esse ponto preenchido. Tá? Então, o ponto preenchido é uma operação AND. Tá? Vocês vão ver que em vários momentos aqui, às vezes a gente até omite o ponto, né? Como se fosse A e B, né? Ou A produto B. Tá? Mas de forma assim, de maneira mais formal, é com um pontinho, né? A AND B. Tá? E o resultado fica em X. A tabela verdade, uma coisa que vocês vão observar na tabela verdade, né? A tabela verdade, pessoal, ela não representa assim somente o comportamento, ela representa todos os possíveis casos de comportamento das entradas, tá? Então, observem, ó, nós sempre estamos tratando de números binários. Se eu tenho aqui 2 bits, né, como entrada, então 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Então, significa que a minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Estão observando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se em algum momento a gente fizer uma operação binária aqui, que tiver 3 entradas, vocês vão perceber que a tabela verdade vai ter 8 linhas. 4 entradas, 16 linhas. Tá? Então, a tabela verdade aumenta exponencialmente de acordo com o número de entradas. Tá bom? Muito importante entender isso. Então, a tabela verdade, você não faz ela pela metade. Você faz ela completa, a não ser em algum exercício, em algum momento aqui específico, a gente queira olhar só um pedacinho dela. Tá? Mas, via de regra,
A tabela verdade é construída com todos os possíveis casos das entradas. Tá bom? Bom, então a porta lógica AND, ela tem essa operação, né? Ela realiza a sua operação desta forma, né? Com números binários, tá? Aqui está o resultado dela, né? Como é que ela se comporta se a gente olhar no tempo, né? Mediante a mudança dos valores de entrada, ó, a gente vai percebendo que o X, né? Se comporta sempre tomando o zero das entradas como determinante, né? Então, veja, para aparecer 1, que as duas entradas foram iguais a 1, tá? Bom, por mais que possam parecer operações bem simples, né, sem utilidade, há muitos casos do dia a dia, situações simples, né, que se pode usar, se emprega parcialmente, né, no sistema de uma porta IND, por exemplo. Tá? Então, vejam bem que é um sistema de alarme para cinto de segurança. Né? Então, quem já andou aí de carro, né, alguns carros, quando você, somente carros mais novos, né, se você não coloca, você ligou ele, né, começou a se movimentar, se você não coloca o cinto de segurança, ele começa a apitar, tá? Por que ele começa a apitar? Porque existe um circuito digital, né, ali embutido, composto, né, por vários elementos, dentre eles uma porta END, que checa, ó, o carro está ligado? Se o carro está ligado, né, esse ignition switch aqui tem o valor 1, tá certo? Se o seatbelt aqui for colocado, né, ah, isso. Aqui é o seguinte, high, bom, se ele está ligado é 1, né? Se ele estiver desligado, é off, né? Aqui no seatbelt, né? Então, diz o seguinte, se ele estiver, é, deixa eu ver aqui, se ele estiver não colocado, né? Unbuckled, né? Destravado, né? Então, ele vai estar em alto, tá? Então, quando eu não uso o seatbelt, tá? O cinto de segurança, ele vai estar em 1, tá? Aqui tem um timer, né? Que depois que a ignição vai estar ligada ali para uma quantidade de segundos, né? Aí ele ativa o valor alto. Então, se a ignição ali se o carro já está ligado por mais de 30 segundos, no caso aqui, ele fica igual a 1. Então, compreenderam? O carro está ligado, né? Supostamente já está em movimento, porque passou alguns segundos ali, né? E o cinto não foi colocado ainda, né? Ele está ali destravado, né? Então, sai um aqui, ok? E aí, o circuito aqui toca, né? Um sinalzinho, né? Um som, para saber que precisa ser feito alguma coisa, nesse caso é o cinto de segurança, né? Se a pessoa puxa o cinto de segurança, né? O carro está andando ali e tal, já está ligado, coloca o cinto de segurança, naturalmente, né? Essa variável B, que é essa entrada B aqui, ó, vai passar de 1 para 0. Né? Como o 0 domina, né, a saída de uma porta END, naturalmente aqui a saída será igual a 0. Aí o sinal para. Certo? Então, isso que acontece. Se a pessoa desligar lá o carro, né, por algum motivo, né, virar a chave do carro, obviamente aqui de 1 passa a ser 0, né, o sinal também vai parar de tocar. Vamos olhar aqui uma outra operação, também muito comumente usada quando a gente trabalha com números binários, que é uma operação chamada OR lógico, ou OR, tá? O símbolo dessa operação é este daqui, né? Muito parecido com o da porta END, né? Você tem essa curva, tá? Tem um biquinho aqui. Novamente, ele recebe 2 ou mais entradas, tá? Só que aqui agora, diferente da porta END, a porta OR, o 1 é elemento dominante. Tá? Então, toda vez que uma das entradas tiver o valor 1, né, então se tiver 0 e 0, não tem jeito. A saída vai ser 0. Tá? Mas se tiver em uma das entradas o 1, tá? Ele vai aparecer na saída. Tá? E, obviamente, quando os dois tiverem 1, também vai aparecer na saída. Tá? Então, ele é o inverso da operação AND, né, com relação ao tratamento aqui do elemento dominante, tá? Da porta. Ok? Aqui está a tabela verdade, você pode ver que onde tem uma entrada igual a uma saída igual, certo? Muita atenção no símbolo, ó. Agora ele usa o símbolo de mais, tá? É como se eu estivesse fazendo aqui uma adição no bit, né? Se eu tenho 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, e assim por diante. Tá bom? Ok? E aqui um outro exemplo bem simples, mas que também já usa uma porta OA, tá? Um sistema de detecção de intruso, né? Então, considere aqui que nós temos sensores ligados em
janelas de um prédio, de uma residência, tá? Se uma delas, né, não precisa ser todas, se uma delas for aberta, tá? Então, nós vamos passar o sinal 1 para cá, tá? Então, se, por exemplo, né, terminou o expediente, né, você fecha todas as janelas aqui e ativa o alarme, ok? Então, o alarme, como as janelas estão fechadas, toda hora ele está lendo o valor do sensor. Se a janela está fechada, ele está lendo o valor zero. Está sendo zero aqui e zero aqui, ok? Naturalmente, a saída da porta ou é zero e o alarme não vai ser ativado, tá? Se uma das janelas, né, por exemplo, essa daqui, for aberta, né, então a saída do sensor aqui e a entrada da porta lógica passa a ser 1. Como 1 é dominante, né, então a saída da porta lógica passa a ser 1 e aí o alarme é ativado, tá? Então, quando uma das entradas tem que determinar a saída, eu tenho que usar a porta OR, né? Obviamente, se essa saída, esse valor da entrada for igual a 1. Temos alguns outros tipos de portas lógicas, né? Que vocês vão ver que vão ser muitas, parece com complementos às 3 portas lógicas anteriores. Temos uma porta lógica chamada de NAND, né? Então, o que essa porta lógica faz? Ela nega a saída de um AND de maneira única, né? Através de um único símbolo, tá? Então, a simbologia é essa, né? É um AND com uma bolinha aqui no final, tá? Então, o que significa? Ele literalmente inverte o resultado do AND, né? Então, vocês lembram? No AND, né? Toda vez que eu tinha um zero, a saída ia ser zero. Agora ele inverteu, colocou 1. E a última, que era 1, ele coloca 0, tá? Agora, vamos ver uma operação parecida que a NAND faz, só que agora aplicado à porta OR. Essa nova porta lógica é chamada de porta NOR, tá? Então, ela faz a negação do OU lógico, tá? Novamente, ó, nós temos uma figura única, né? É o OR, uma bolinha, tem a representação, como eu falei, de um NOT, né? De uma inversão, tá? E a representação algébrica dela, ok? Como aconteceu no NAND, né? A porta lógica NOR, ele nega o OR. Então, onde era 0, ele sai agora 1, né? E onde era 1, ele coloca 0. Tá? Vamos ver uma outra porta lógica que tem uma função bem interessante. Essa porta aqui chama-se XOR, ou exclusivo. Tá? Essa porta lógica ela vai fazer o seguinte, ela vai retornar 1 na saída apenas quando uma das entradas for igual a 1. Uma das entradas apenas. Né? Ou, posso dizer de outra maneira, quando as entradas tiverem valores diferentes. Tá? Então, veja bem, que se eu tenho 0 e 1, né, tenho 1 apenas, perceberam? A saída é igual a 1. Tá? Se eu tenho 1 e 0, a saída é igual a 1. Então, percebendo aqui, eu tenho 2 1s, a saída é 0. Tá? E eu tenho 2 zeros, a saída é 0. Tá? Então, o ou exclusivo, né, ele vai colocar 1 na saída, né, se as entradas são diferentes da maneira que eu tenha o número ímpar de uns. Tá? É assim que vai acontecer a lógica aqui nessa operação de ou exclusivo. Tá? O símbolo dela, perceberam? Ele é o maisinho aqui com uma bolinha em volta, né? Cobrindo aqui todo o símbolo. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, a gente usa muito para fazer comparações, sabe? Se eu quero comparar assim, ó, se A é igual a B, se A for igual a B, eu quero colocar, eu quero que o X ele receba o valor 1, tá? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira bem simples? Ó? Eu posso usar uma porta lógica ou, e aqui, ou exclusivo, né? Como vocês estão vendo aqui, e aqui na saída, ó, olha o que a gente pode fazer. Eu posso colocar uma porta inversora, tá? Porque o que vai acontecer? Quando o A for 0 e o B for 0, eles são iguais, não são? A porta ou aqui, ou exclusivo, né, vai colocar 0 aqui, invertido vai ficar 1. Ok? Então, se eles são iguais, a saída é 1. Quando o A for 1, né, e o B também for 1, né, a porta exclusiva vai colocar 0. Conforme nós estamos vendo aqui na tabela verdade, né? Colocar 0. Invertido, coloca 1. Tá? E quando eles forem diferentes, né, por exemplo, 0 e 1, ou 1 e 0, né, a porta ou exclusiva aqui vai colocar 1, né, mas aí negado vai colocar 0. Notaram? Então, eu posso fazer um comparador aqui, ó, entre
dois bits, né, de uma maneira bem simples, usando duas portas lógicas, né, porta ou exclusiva, e usando um NOT na saída. Perceberam isso também, pessoal, que a gente começa a fazer? A gente pode encadear portas lógicas, né? Isso daqui agora já é um circuito digital, né, que é um circuito composto por portas lógicas digitais ou portas lógicas booleanas. E aqui nós temos a tabela verdade dela, né, conforme nós já vimos, né? Tudo. Vocês estão me acompanhando até aqui? Ah, tá. Aqui deixa eu falar desse exemplo aqui, eu já estava passando ativo, né? Isso aqui é uma soma. Eu posso usar a porta lógica XOR para fazer uma soma de 2 bits, né? Que tem uma saída igual a 1. Vocês perceberam aqui, ó? Se eu somar 0 mais 0, o resultado é 0. Se eu somar 0 mais 1, né, o resultado é 1. 1 mais 0, né? O resultado é 1. 1 mais 1, o resultado é 0 e vai 1. Notaram? Então, eu posso representar só o resultado, se me interessa por algum motivo, só o resultado, eu posso fazer isso, né, uma soma simples, usando o exclusivo. Ok? Então, é uma operação aritmética, né, mas que eu posso realizá-la usando portas lógicas booleanas, conforme nós vimos até aqui. Então, falamos aqui sobre as portas lógicas, né? Vocês vão perceber que o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos construir o que nós chamamos de circuitos lógicos, tá? O que é um circuito lógico? O circuito lógico é um conjunto de operações, né, que nós vamos realizar sobre, né, um conjunto de entradas binárias, obviamente, que vai nos dar como resultado, né, um ou mais bits nas saídas, também, obviamente, né, que serão valores binários, tá? Então, aqui no meio, para realizar essas operações, nós vamos representar essas operações através de portas lógicas, né? Se nós quisermos dar uma representação simbólica, e também podemos representar esse circuito através da álgebra. Podemos fazer uma representação algébrica desse circuito. A gente costuma dizer, né, quando eu tenho um circuito, né, tem uma figura aqui, né, e eu quero fazer a representação algébrica, a gente vai fazer a expressão lógica. Então, dado um circuito, eu sempre vou conseguir ter a expressão lógica desse circuito, tá? Porque vocês notaram, né, pela explanação que eu fiz antes, né, para cada símbolo ou para cada porta lógica, eu tinha um símbolo específico, né, na expressão, dentro, né, da simbologia da álgebra, tá bom? Como expressão lógica booleana, tá? Então, o que é expressão booleana? É a representação do valor lógico, né, da saída do circuito, em função do valor das entradas, né, ou o valor dos sinais lógicos de entrada, tá bom? Bom, então, quando a gente quer representar, né, uma operação que é aplicada sobre entradas binárias, né, se eu quero fazer uma representação disso através de uma expressão algébrica, né, a gente vai usar, então, esses símbolos que nós aprendemos aqui da álgebra booleana, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, a saída x, né, ela é determinada, né, pelo valor da entrada A, ou o valor invertido da entrada B, ou pela entrada C, ou pelo valor invertido da entrada D. Então, vocês repararam que essa expressão aqui, ó, ela compreende um conjunto de operações booleanas, né, que envolve 4 variáveis de entradas, A, B, C e D. Tá? Então, se essas situações acontecerem, né, por exemplo, se o valor de B for 0, né, vocês vão observar que a saída x é igual a 1, né? Porque se o B é 0, B negado, tá vendo? É assim que a gente fala, né, quando eu tenho um B barra, né? B negado é 1, né? Aí eu estou fazendo 1 ou, né, o valor de A ou o valor de B. Veja que eu estou usando o ou aqui, né? Se vocês lembrarem, o valor 1, ele é determinante, né? É ele que determina a saída numa operação ou. Tá? Então, se eu sei que uma das entradas tem 1, né, tem o valor 1, eu já sei que a saída terá 1. Da mesma forma, com a operação AND. Estão vendo aqui a saída Y? A saída Y vai ser determinada pelo valor de A e o valor de B negado e o valor de C, né, desculpe, e o valor de D negado. O que significa isso? Se eu sei, por exemplo, que a entrada C tem um valor 0, eu já sei direto que o Y aqui vai ter 0. Não é isso? Porque, repare que eu estou unindo aqui, que eu estou combinando todas as entradas com AND.
né? Então, se uma das entradas tem zero, o zero é o determinante, né, o valor determinante para a saída em uma porta lógica, em uma operação lógica AND. Né? Então, o y naturalmente terá o valor zero aqui. Tá? Bom, então, é muito importante compreender um detalhe, pessoal. Existe, assim como na álgebra, né, tradicional aqui, existe, né, precedência entre os operadores, né? Então, operação de exponenciação tem precedência sobre multiplicação, né? Multiplicação e divisão tem precedência sobre soma e subtração, né? Assim como acontecem as precedências de operadores, como também aqui na álgebra booleana, né? Sendo ela uma álgebra, ela também tem precedência de operadores. Então, o NOT tem sempre precedência sobre o AND, sobre o OR. É óbvio que a mim, né, eu posso quebrar essas relações de dependências ou de prioridades, né? Desculpe, de dependência não, de precedência, né? Eu posso quebrar as relações de precedência e ou de prioridade de operadores usando os parênteses, ok? Então, aqui eu estou falando, por exemplo, esse AND aqui, né, teria prioridade sobre o OR, né? Só que, como eu coloquei o parênteses, então eu vou resolver isso daqui primeiro para depois fazer o AND. Tá? Podemos usar os parênteses aqui para mudar a ordem de precedência, né? E também para facilitar a leitura, né? Às vezes a expressão booleana é muito longa, né? A gente pode colocar os parênteses para facilitar essa. Ok? Então, o que nós temos aqui, ó, o que vocês já estão vendo, é um circuito lógico digital. Aqui ele está representado através de portas lógicas, né? E nós podemos fazer a representação desse circuito aqui usando uma expressão booleana, tá? Vamos pegar esse caso aqui e verificar. Ó. Reparem, né? Então, aqui, o que está acontecendo, né, é que nós temos... a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vamos considerar que a saída aqui, para que tenha uma única saída, vamos chamar essa saída de x, tá? Então, veja, se eu quero representar, dado aqui um circuito lógico digital representado através de portas lógicas, né? Se eu quero representar isso através de uma expressão booleana, né? Então, a expressão booleana, ela sempre é descrita em termos da sua saída, né? Então, a gente quer descobrir quem é que determina, ou como se determina o valor da saída, né? Então, como é que eu determino x? E a ordem, né? Aqui da expressão, né, pode seguir a ordem aqui dos operadores, tá? À medida que a gente vai encontrando os operadores, né, da esquerda para a direita, tá? Então, se vocês observarem aqui, né, o que está acontecendo, né? Nós temos A, B, C e D, nós temos o A negado, né, e o C também negado, ok? Então, vejam, depois eu vou colocar parênteses aqui, né, porque a maneira como o circuito foi construído, ele vai exigir os de parênteses, tá? Então, eu tenho A, né? E repara que o A negado, tá? Vou colocar o A negado aqui já, tá? Esse A negado que eu estou colocando aqui, pessoal, ele vai ser colocado, né? Ele vai ser entrada de uma porta AND, tá? Então, eu vou ter que fazer A, eu vou colocar aqui um pontinho para representar o AND, tá? AND, tá? Ele vai ter ele vai sofrer, né, uma operação de AND lógico com um C, mas não é qualquer C, é o C negado. Tá? Então, C negado. Ok? Então, se vocês observarem, olha, aqui eu já descrevi essas operações aqui, né, do meu circuito lógico digital. Tá? Observe que a saída desse AND aqui vai ser a entrada desse OR. Tá? Mas antes disso, notem, ó, o mesmo C e o mesmo A, eu também coloco eles aqui como entrada, né, dessa porta AND. Então, vou voltar aqui, tá? Vou continuar aqui, ó, um espacinho, vou colocar, ó, eu tenho aqui A, AND, C também, tá? A ordem aqui tanto faz, tá, pessoal? Se é A AND C ou C AND A, isso não altera, tá? Então, isso daqui também está ocorrendo. Observem vocês que agora, aqui, a saída desse AND, né, vai ser a entrada desse OR. Então, se vocês notarem, ó, a saída desse primeiro AND aqui, né, eu vou fazer um OR
com a saída desse segundo AND, depois com a entrada B, depois com a entrada C. Vou fazer um OR entre todos esses elementos. Então, se vocês notarem, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, fazer um OR, né, aqui entre A e C, certo? Depois um OR entre B, né, junto com um OR entre D, certo? Então, é isso que vai acontecer aqui nessa expressão booleana, né? Então, reparem, né, pela precedência dos operadores, né, nós vamos fazer aqui o A negado, vamos fazer o C negado, vamos fazer um AND aqui entre os dois, né? Depois vamos fazer um AND aqui entre eles, tá? Depois vamos fazer o OR entre todo mundo. Neste caso aqui, nem precisaria colocar parênteses, tá? Nem precisaria colocar parênteses. Eu poderia colocar aqui por um simples capricho aqui, né, para deixar a representação mais bonitinha, mas não é necessário nesse caso, tá? Então, reparem que pela própria precedência dos operadores, ele já vai fazer isso, que já está entre parênteses, ok? E reparem, minha gente, ó, que da mesma maneira que de um circuito digital, né, é descrito aqui através de um diagrama de portas lógicas, né, eu consegui montar a expressão, de uma expressão eu também conseguiria montar um circuito digital, tá? Então, olha só, em geral, né, algumas convenções aqui, né, sobre essa questão da escrita do circuito, tá? Porque vocês repararam aqui, né, quando eu fui escrever circuito, eu coloquei todas as entradas no lado esquerdo, né, e fui descrevendo as operações, né, na medida da sua precedência, né, até chegar à última operação, né, que fica mais à direita e o sinal de saída, tá? Então, em geral, sinais de entrada do lado esquerdo, sinal de saída do lado direito, né? As operações, os sinais fluem da esquerda para a direita, tá? A conexão entre fios aqui era para mostrar, né, quando tem essa bolinha preta dentro, né, veja, esse pontinho preto aqui, quando eu estou fazendo a expressão lógica booleana, ele representa o AND, tá? Aqui dentro ele não tem representação, quando eu estou no diagrama de portas lógicas não tem. Então a gente usa ele muitas vezes só para a gente deixar claro, né, de onde está vindo um determinado sinal, qual é a fonte de um sinal, tá bom? Então é isso por hoje, pessoal.